senhoras e senhores candidatos, candidatas, vereadores, candidatos, pré-candidatos, aliás, vereadores, prefeitos. Pessoal, antes de começar a minha fala, minha palestra, eu gostaria de pedir licença a vocês para homenagear uma pessoa que teve muita importância, quem milita na área de administração pública, bem como contabilidade pública e direito administrativo público, que acabamos de perder no último domingo, a professora Friné Mária. Gostaria de pedir umas palmas para ela. Quando falo em Friné, eu fico emocionado, porque ela teve uma importância muito grande na minha vida profissional e acredito que na vida de quem milita na administração pública. Gostaria também de agradecer ao Instituto de Municipalização e Administração Pública, o IMAP, pela iniciativa. Gostaria de agradecer todos os participantes, todos os presentes, e dizer que me sinto bastante honrado em estar colaborando, de alguma forma, nesse momento tão importante que é o ano eleitoral. Tá? A gente percebe que no ano eleitoral os candidatos, candidatas, têm uma preocupação muito grande com o que tem mais importante, que é o voto, que é a campanha eleitoral, a procura do voto, a ter êxito num pleito eleitoral. Mas é preciso ter preocupações, porque estamos passando por um momento delicado no nosso país, estamos com uma legislação nova, né? Embora a lei 9.504 é de 97, mas ela vem sofrendo constantes alterações. Tivemos a mais recente alteração no ano passado, 29 de setembro, que foi a Lei 13.165, mais conhecida como a mini-reforma eleitoral. Essa lei ela teve como objetivo, né, limitar, principalmente, os abusos que eram cometidos no período eleitoral, tornando, sim, o pleito um tanto quanto desequilibrado financeiramente, assim digamos. Então, a intenção, o objetivo maior desta lei foi justamente tentar, de alguma forma, limitar e frear e tornar mais igual, né, a disputa eleitoral. Claro que ninguém aqui é inocente que vai dizer, essa lei vai resolver todos os problemas. Não vai. Mas vai, sim, fazer com que as pessoas tenham mais precauções, mais cuidado no período eleitoral, né? Então, é preciso ter os candidatos se organizarem, ter uma equipe, ter os seus assessores, com bastante cuidado, porque tudo que é visível na eleição precisa aparecer. Então, tem as limitações e, às vezes, os candidatos querem impactar através de contratos de profissionais altamente qualificados e caros, principalmente na questão da publicidade, questão do marketing. E precisa perceber que isso é limitado e que não é, como é que vai acompanhar e fiscalizar essas questões. A gente tem que pensar que as pessoas que vão fiscalizar são pessoas também que estudaram, são pessoas que conhecem a lei, as pessoas conhecem a legislação. Então, as pessoas vão fazer também as cotações. E não venha querer registrar um serviço, ou um material, ou um equipamento, em um valor que a gente sabe que não é o real. Porque isso vai ser confrontado, isso vai ser comparado, inclusive com outros lugares, né? O município vizinho contratou um locutor por 120 mil. O limite é 100. Na maioria dos municípios é 100 mil, ou 70%, né, do que gastou na eleição passada. Então, precisa ter esses cuidados, né? A gente não quer exaurir o tema, não temos tempo suficiente para isso, mas selecionamos
né, algumas informações que entendemos ser bastante importante e que vai ajudar bastante vocês no desenvolvimento e num período eleitoral. Tenham bastante cuidado, desejo sucesso a todos. É importante a gente ganhar e ficar, e não ganhar e ter que sair no tapetão. Então, vamos ter esses cuidados, que às vezes a eleição está bastante boa, favorável, e as pessoas, às vezes, cometem algum excesso, né? Às vezes o candidato nem sabe, mas tem alguém muito vinculado, muito ligado, que comete os excessos, que acha assim, vamos matar logo, já está morta, vamos... Cuidado, porque eu entendo, por ser uma lei recente, por ser uma reforma recente, vai ser bastante discutida no judiciário. Então, o TRE, os juízes eleitorais vão ter bastante trabalho, porque eu entendo que vai ser uma eleição bastante judicializada. Então, pessoal, cuidado com suas contas, cuidado com suas campanhas, e vão, pelo menos, no que possível, no que possa aparecer, no que é visível aos olhos, pelo menos, ter bastante cuidado. Então, arrecadação e aplicação. Entendemos o seguinte, que não existe nenhuma campanha sem movimento com recurso zero. Né? Ah, não gastei nada na minha eleição. Não existe. Você tem carro, você se locomove, você gasta combustível, você tem a propaganda. Ah, mas não fui eu. Mas alguém pagou para você. Alguém te doou. E isso tem que ser registrado. Então, os registros contábeis, os registros de receitas, ela tem que aparecer e transitar pela conta do candidato. Eu quero dizer para vocês que estou colocando de maneira generalizada, não gosto muito de seguir todo o script, a gente vai passando e as dúvidas vão surgindo, e vocês, no final, vão questionar e a gente vai discutir. Não sou dono da verdade, não conheço tudo, estou aqui para aprender com vocês também. Certo? Então, não existe campanha sem recurso, tem que ter receita. E não existe, né, sem receita, e quem chama a despesa, a gente sabe que é receita. Sem receita não tem despesa, e vice-versa. Então, pense que no município, da maioria dos municípios, é R$100.000. Faça seu planejamento com 100 mil, ou o que determina a lei, os 70% da eleição anterior, e dali fixe as despesas. Porque a receita é que puxa a despesa. Né? Então, a gente não pode gastar mais do que o que se arrecada. Isso é claro para todos nós na nossa vida pessoal. Não se deve gastar mais do que o que se arrecada. Quando isso acontece, a gente tem que ir para onde? Para banco, pedir dinheiro emprestado, etc., etc. Hoje nós temos um país que está aí apontando todo o cenário, um rumo. O que quer dizer isso? Gastando mais do que o que se arrecada. Então, a legislação é essa aí, Lei 9.504, de 97, bastante antiga. A lei mais a mini-reforma é essa aí, 13.165, 2015, 29 de setembro de 2015. A resolução que disciplina sobre prestação de contas é a 23.463. Precisa estar com ela, todos os assessores, todos os candidatos, é preciso ter um certo conhecimento dessa resolução. Instruções da Receita Federal do Brasil. Né? Então, as instruções todas são baseadas na lei maior. Constituição, lei eleitoral e lei 13.165. Bom, embora a lei tenha colocado que o prazo de campanha será limitado, 45 dias, na minha contagem dá 47, eu não sei porquê. Eu começo de 16 de agosto e termino em 1º de outubro. Eu acho que dá 47 dias. Salvo engano, a lei diz 45 dias. Mas a lei não impede, não vem impedindo a questão da pré-campanha, dos movimentos. Ela não está limitando. Muita gente aqui tem feito reuniões, tem feito encontros, tem feito aniversários e tem apresentado seus pré-candidatos. A única coisa que a lei diz é o seguinte:
não peça o voto diretamente. Mas apresente suas propostas, apresente seu candidato e diga o que ele pretende fazer e por que ele é melhor do que o outro opositor. Isso não é proibido. Você, evidentemente, que tem as limitações, mas se reunir não é proibido. Então, a campanha, muitas vezes, em muitos municípios aqui, já começaram. Eu vejo aí vários carros, sou mais não sei quem, sou mais 45, sou mais 15, sou mais 11 e tal e tal. Sou amigo de não sei quem. Isso é uma campanha de uma forma implícita. É uma pré-campanha. Então, a lei não fala sobre isso. Fala o seguinte, você pode fazer. Então, 45 dias é no papel. Não é verdade? Se eu estiver falando alguma besteira, alguma coisa que esteja errada, por favor, me corrijam. Então, o que precisa fazer antes de gastar na campanha? Cuidado. Não vamos gastar antes do registro. A convenção é 20 de julho a 5 de agosto. Após a convenção, a escolha dos candidatos vão ser a solicitação, o requerimento dos registros do candidato. Após esse registro, que passa, normalmente 48 horas é liberado, quando não é, é preciso acompanhar para ver o que é que está acontecendo, se está tendo algum impedimento do candidato. Após o registro, o Tribunal Regional Eleitoral, Cartório Eleitoral, emite a relação para a Receita Federal para que ela gere o CNPJ automático. Por que CNPJ? Por que não CPF? Já que é pessoa física. Precisa entender que a contabilidade do candidato tem que ser distinta da pessoa física. Existe um chamado princípio na contabilidade, chamado princípio da entidade. Você tem que separar a pessoa jurídica da pessoa física, seu patrimônio da sua empresa. Então, existe as segregações de receita e despesas. Então, vocês precisam ter uma conta, que essa conta do candidato é que vai receber os recursos financeiros e é por ela que vocês vão pagar as despesas. Não gaste antes de abrir a conta. Porque o sistema aceita. Né? O sistema de prestação de conta eleitoral, ele vai aceitar lá um registro, mas vai acusar que seu CNPJ está posterior à nota. Isso é crime. Isso pode rejeitar suas contas. Vai passar as contas, vai prestar conta, mas pode. Então, é preciso evitar esses erros básicos. Nota fiscal com rasuras, né? Sem identificar as pessoas, o beneficiário, quem está vendendo. Todo esse cuidado nós temos que ter. Então, prazo de abertura de conta após o registro, aí tem 10 dias. Está tudo na lei. Quero fazer uma palestra assim, sem muito vinculação, porque se for só para ler, a gente pega a lei e lê. Tentar interpretar um pouco, entendeu? Então, depois da conta bancária, vem, baixa o sistema, que é o SPACE, né? É Sistema de Prestação de Contas Eleitoral. Ele vai dizer a data que foi baixado, que ainda não está disponível. Pelo menos a última vez que eu verifiquei não estava disponível. Então, baixa esse sistema, que esse sistema, depois, ele vai verificar o seguinte, seu CNPJ está antes ou depois daquilo. Essa nota está antes ou depois. A conta. O banco passou do prazo, vai abrir a conta? Vai abrir a conta. Mas vai ter ressalva em conta. As contas podem ser rejeitadas, porque você abriu fora do prazo de 10 dias. Eu tenho um problema no banco. Eu posso abrir a conta? O banco pode impedir de eu abrir a conta? Não pode. Entendeu? O banco não pode vincular a receita, você fazer nenhum tipo de registro antes de abrir a conta. Ela pode sim, o banco pode sim, não te dar um cheque. Você tem restrições, eu não vou te dar talão de cheque, porque você tem restrições. Você deve ter feito muita besteira por aí, e com o cheque na mão, com o dinheiro
que você possa arrecadar de partido ou de pessoas que vão doar, você pode cometer outras besteiras novamente. Então, você está com o nome meio que sujo. Não há impedimento de você ser o candidato, né? Porque não tem julgado, não transitou, não tem crime. Mas você pode o quê? O banco pode tomar umas medidas de falar, não vou te dar cheque. Mas você pode movimentar, ele vai te dar um cartão que você vai movimentar, transferência para cá, transferência para lá, depositar. Só não vai te dar o cheque. Então, após essas formalidades, né, que são registro, CNPJ, abertura de conta, né, os partidos políticos coligados devem solicitar a justiça até, esse é o registro, até 15 de agosto, às 19 horas, prazo final. A gente tem que ter cuidado para não ficar naquela questão do vestibular. Chegou na hora, o portão fechou. O cara está sabendo tudo, está com a eleição ganha, está tudo bonitinho, mas não consegue registrar porque perdeu o prazo. Isso é a mesma coisa, né, de ganhar na loteria, mas não ter jogado. Isso é muito frustrante. Então, se os candidatos se organizem com seus advogados, que eu sei que tem vários contadores competentes na área, se organize, procure um contador de confiança, um advogado de sua confiança, para que você, o seu trabalho de tantos anos de luta, de 4, 5, 6, 7, até 8 anos, por causa de um detalhe, você seja impedido de ser um candidato, por causa da falta de tempo e de cuidado no registro de sua própria candidatura. Como se obtém o CNPJ, já coloquei, mas está aí, repassa as informações constantes dos registros candidatos, Secretaria Federal, automaticamente gera o CNPJ. Né? Por que é necessário obter essa inscrição? É como eu falei, para que você tenha uma análise, um acompanhamento gerencial da conta do candidato. Né? Então, é pessoa jurídica. Embora seja pessoa física o candidato, a pessoa ali ela é uma pessoa jurídica. Não é a pessoa física que representa. Você está representando um todo. E essa conta é específica para você desembolsar e arrecadar recursos só da campanha. Não vamos misturar nosso patrimônio pessoal com o patrimônio do candidato. Bom, quem é obrigado a abrir conta bancária? Todos candidatos. Todos candidatos têm que ter sua conta bancária individualizada. Exceto no lugar, que eu acho muito difícil de ter acontecer, é em lugares que não tenha uma agência bancária, um banco postal reconhecido pelo Banco Central. Então, a gente percebe que não existe mais essa questão de não ter banco. Né? Então, outra exceção é o vice-prefeito. Ele é facultativo para ele abrir a conta. Não é proibido. Ele abrindo a conta pode, mas ele não pode, por exemplo, pode até prestar conta, mas presta junto com o candidato a prefeito. Certo? Mas é facultativo. Ah, ele não vai gastar nada? Vai. Ele pode gastar. Ele pode gastar como? Doando para o candidato. Né? Isso não impede. Porque como é que é feita a arrecadação? Você arrecada através de doações, através de encontros, né, de vendas de algum bem. É assim que se arrecada. Doações de pessoas físicas. Tá? Hoje não podemos receber dinheiro de pessoa jurídica. Nem dinheiro e nem serviços estimáveis em dinheiro. Nem serviços estimáveis economicamente. Tá? Então, é bastante importante essa questão. Fulano quer me dar material gráfico.
Mas fulano tem gráfica? Você não tem gráfica, como é que você vai doar material gráfico? Você doa o dinheiro, você doa o recurso. E aí você vai lá na gráfica e contrata o serviço. Eu vou doar para a campanha do meu candidato um carro. É seu carro? Se é seu, você doa. Então, cuidado, que até o próprio candidato, para se doar alguma coisa, tem que ser dele. Ele não pode doar o que não é dele. Exatamente. Então, eu tenho um carro, não está em meu nome. E aí? Você não é seu. Então, vamos resolver essas pendências de carro que está no nome de terceiro, de tal, fazer um instrumento contratual, veja com seu advogado, de cessão, de uso, um comodado, um tipo de contrato, para que você possa oferecer esse bem para a sua campanha. Vejo muitas vezes as pessoas gastando gasolina, mas não tem um carro. Aí não entendo. Não, como é que você vai... A gasolina foi para onde? Se você gasta gasolina, você tem um carro. Se você loca o carro, você tem que ter o combustível. Então, esses cuidados são básicos, mas acontece. Fulano deu, fulano ciclano deu, está rodando como? O carro não anda com água ainda. Nem é ligado na tomada ainda. Então, precisa ter uma ligação, estar bem presente. Né? Então, os candidatos a vice-prefeito, se optarem, eu já disse, pode prestar conta juntamente com o prefeito. Se o candidato a vice-prefeito optar em abrir conta, os extratos bancários, comprobatório da movimentação financeira realizada na campanha deve compor a prestação de conta do respectivo titular. Pode ser no final? É aquela coisa, como eu falei. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A sua conta de funcionário é conta funcionário. Tem que abrir a conta. CNPJ primeiro. Todos. Todo candidato tem que ter CNPJ, abre conta, todos. Está equivocado. Tá? Todo candidato é requisito para gasto de campanha você ter o seu CNPJ, candidato à eleição, e você ter uma conta candidato também. Entendeu? Cuidado com essas informações assim. Mas tudo bem, faz parte. Mas está aí. Para os candidatos, até 10 dias após a data de concessão, CNPJ. Certo? Isso está meu amigo, isso está na resolução 23463. Essa resolução trata sobre toda essa questão de prestação de conta, arrecadação, todo o processo no que diz respeito à contabilidade está aí. 23463. O partido já tem, provavelmente a maioria dos partidos já tem um CNPJ. Agora, o candidato é só após o registro. Registrou, pega o CNPJ, vai ao banco com aquelas documentação lá elencadas, e aí o banco obrigatoriamente vai abrir sua conta. Não vou abrir não, porque eu não gosto de você. Não existe. Certo? Você não é meu cliente. Não existe isso. Então, para os partidos políticos, quem não tem CNPJ, está aí até 15 de agosto. Partido, a maioria, não conheço partido sem CNPJ, né? Então, se a conta bancária não for aberta no prazo, o que é que acontece? Você vai deixar de prestar conta, vai deixar de gastar, vai deixar de ser candidato? Não. Você perdeu o prazo, né? Você perdeu o prazo, você vai no banco, eu quero abrir fora do prazo mesmo. As consequências são suas. O que é que vai acontecer? Pode acontecer uma ressalva, uma rejeição das contas. E
Muito difícil, né? Muito difícil. Normalmente, uma ressalva. O pessoal, assim, quando existe, sim, um abuso do poder econômico, quando existe ingressos na conta bancária que não são identificados, ou que são depósitos de pessoas proibidas de colaborar, de doar, aí sim. E você gasta isso e não devolve quando percebe que está errado, que não sabe de quem foi, que veio de uma instituição estrangeira, que veio de uma pessoa jurídica, que hoje é proibida, e você não devolve até você gasta, utilizou isso, isso é um crime. Isso pode caracterizar, sim, abuso do poder econômico. Aí sim, o abuso do poder econômico das consequências mais graves, né? Que depois o doutor vai colocar aqui as questões dos crimes eleitorais. Quando é obrigado a emissão de recibos? Para toda arrecadação, é preciso um recibo. Quem trabalha com contabilidade pública, quem trabalha na administração pública, quem já é gestor aqui, presidente de Câmara, prefeito, sabe. Todo ingresso tem um conhecimento de receita. Então, entrou o dinheiro em sua conta, entrou o crédito lá. Primeiro passo, identificar o que é, quem foi, de onde veio e para que é. Você emite o quê? Um recibo eleitoral, dizendo fulano de tal, 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 recebi de fulano de tal, tal, doação tal, no valor de tal, e cuidado com os valores. Vamos chegar mais na frente para saber a questão dos valores. Isso aqui é uma coisa que levanta bastante dúvida, essas questões aí, que, por ser uma lei bastante até nova, um ano, a gente tem algumas dúvidas. Seção de bens móveis não precisa emitir recibo eleitoral até esse valor de R$4.000. Bens móveis, a gente sabe o que é. Cadeira, mesa, computador, carro, moto. Mas carro não existe. No meu modo de pensar, não existe carro de 4.000, né? Mas ainda existe, né? Moto, bicicleta. Entendeu? A gente não está obrigado a emitir o recibo eleitoral. Provavelmente tem lá no sistema de contabilidade algum campo onde diz houve doações no valor de R$4.000 de bens móveis. Se houver, e se você recebeu, você vai lá e diz o que foi. Diz o valor e discrimina o bem, evidentemente. Como serão impressos os recibos eleitorais? Após o que já conversamos, o registro de candidatura, o CNPJ liberado, a abertura de conta, baixa o sistema eleitoral e lá no sistema vocês vão ter os recibos eleitorais, de cada um cronologicamente numerado. Porque o recibo eleitoral é como se fosse um guia de receita. Ela tem que ser, recebi a receita hoje, eu emito o recibo e informo no Tribunal Superior Eleitoral, no cartório eleitoral, no TRE, no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, a data da arrecadação da receita, em 72 horas. Muito cuidado, porque, às vezes, recebi a semana passada, não sei, acompanha seu extrato. Tenha alguém que lhe ajude nesse sentido, que acompanhe sua contabilidade interna. Fazer, candidato, entrou R$2.000 aqui, aí, é de quem mesmo, de onde veio, emite o recibo e informa. Recursos. São considerados ainda recursos fornecidos pelo próprio candidato. Então, como são os recursos? Cheques. Pega um cheque meu, quero colaborar com A. Emito um cheque dizendo que se trata de doação de campanha no valor tal, tal, tal. Respeitando os limites da legislação para que não ocorra doar mais do que a lei permite. Cuidado com os limites. Cuidado com os limites.
Eu já vi casos da pessoa doar acima do limite, responder processo no Tribunal Regional Eleitoral, ser impedido de contratar com a administração pública, ficar inelegível. Então, o prejuízo é muito grande. Veja só. Beleza. Sabemos, vamos chegar lá no limite. É até interessante que as perguntas sejam no final, mas tudo bem. 10% do que você faturou, você pode doar. Não declarei nada. Não posso doar nada? O que é que a lei diz? A jurisprudência, os doutrinadores dizem. Você pode, se você não declarou, é porque você não tem renda. Calma. Ou então você está sonegando. Sim, aí eu vou chegar lá. Bom, eu não tenho renda, mas eu ganho alguma coisa que está isento do teto de declarar. Você vai 10% do teto. Explicado? O teto me parece que é 27 mil o ano, 30, não tenho certeza. Então, 10% disso aí. Respondido? Então, recursos estimáveis em dinheiro. Eu, Paulo, sou contador. Fui apresentado também como bacharel em Direito, mas, na verdade, sou advogado. Mas, como diz, do que eu vivo é da contabilidade. Então, sou contador ou sou advogado, quero doar meu serviço. Posso doar, porque é meu, eu posso fazer, eu sou habilitado para tal. Não é qualquer pessoa que vai fazer, tem que ser profissional, um advogado, um contador, que vai doar o serviço de contador e o serviço jurídico. Mas tem um valor, que eu preciso saber também. Esse valor é quanto? Isso não tem na lei dizendo quanto é um serviço contábil. O Conselho Regional de Contabilidade ainda não emitiu nada que diga qual é o seu valor. A gente estamos fazendo o quê? Uma estimativa do limite do que o candidato pode gastar, bem como da complexidade do nosso serviço. Mas a gente tem que mensurar esse valor estimáveis em reais. Pode. Candidato? Pode. Pode doar para outro. Pode não querer doar, mas que doa, doa. Agora, o que todo mundo está dizendo? O que acontece com essa eleição, gente, é que a eleição vai ser uma eleição, me parece, pelo menos em termos visíveis, no visual, uma eleição mais modesta, mais barata. É porque, primeiro, que os grandes financiadores... Os grandes financiadores não vão financiar mais, por dois motivos: para não serem presos e porque a lei também não permite pessoa jurídica mais doar. Né? E que eu acho muito bom, em um certo sentido, muito bom para tornar mais igualitário a disputa eleitoral. Porque eu já acho uma injustiça, me desculpe, se tem candidato a prefeito que está indo para a reeleição. Mas eu acho particularmente injusto que a pessoa dispute uma eleição no cargo. Né? Mas a lei permite. Então, isso já torna ela um pouco desigual. Claro que tem prefeito que é prefeito que sabe separar, né, a administração da questão do candidato. Mas é muito complicado. Né? Eu já considero injusto. E outra coisa é que ninguém, gente, a gente sabe disso, a gente está ciente, está vendo, todo mundo aqui é esclarecido, todo mundo aqui vê jornal, todo mundo assiste, todo mundo lê, só vê gente inteligente, que tem capacidade, pelo que a gente percebe. Ninguém dá dinheiro de graça. O que existia, tá, era, na verdade, a compra do contrato. Você investe e depois você me dá alguma coisa. Sim, felizmente
é assim. E isso é questão pessoal, essa é a minha visão pessoal, particular. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade nem da razão. Eu só acho que é assim que funciona. Porque essas empresas grandes que estão aí com problema na justiça, presas e tal, de uma certa forma, eles também eram coagidos a dar. São vítimas também. É o sistema. Ou você dá, ou eu não trabalho com você. Ou você dá, ou você não vai ganhar nenhum tipo de obra aqui. É? Então, documentos fiscais, tudo que é seu, você tem que provar que é seu para uma notificação, uma diligência do tribunal, um pedido de esclarecimento. Você tem que provar, né? Você não precisa mandar essa documentação, porque isso é prestação de contas online. Mas no momento que você é diligenciado, que você é notificado, é preciso apresentar provas. E as provas são os documentos fiscais, um contrato, uma nota fiscal, um recibo, uma ordem de serviço, alguma coisa que, né, a gente chama de recibo de pagamento autônomo, é o RPA, que muita gente chama. O que é isso? É um recibo de pagamento autônomo. Qualquer pessoa fez um serviçozinho, gera ali com o CNPJ, tem modelos desses recibos, né? Tem um site do Conselho Federal de Contabilidade, um livro eletrônico, que ele coloca todos os modelos de recibos, bem como contratos. Entendeu? Então, qualquer dúvida, é bom ter esse acesso. Eu sei a dificuldade do candidato. O candidato tem que ir atrás do voto, tem que apresentar proposta, tem que ir atrás do pessoal, tentar persuadir os eleitores de que sua proposta, seu plano de governo é o mais interessante, é o mais viável. Mas ele tem que se cercar de gentes, de pessoas, de profissionais que lhe dê o suporte técnico e a tranquilidade de que você está fazendo o seu trabalho e que está sendo resguardado por uma equipe. Eu já coloquei o limite, já falei, mas pode. Entendeu? 10% dos rendimentos brutos recebidos no ano 2015. Recursos estimáveis em dinheiro, isso é importante. 80 mil. Já vi casos de a pessoa doar mais do limite, mas doar em serviços. E isso salva a pessoa. Porque a pessoa podia ter tido problemas e não teve, porque ele doou em serviço. Ele doa mais do limite financeiro, mas ele estava dentro do limite estimável em dinheiro. Isso é importante. Então, mas aí a gente pergunta, 80 mil estimável em dinheiro, eu só posso gastar 100. Só posso gastar 100 mil. Como é que eu vou pegar só estimável em dinheiro 80? Só sobra 20. O que é que isso veio fazer? Senão, todo mundo ia fazer tudo como um bem estimável em dinheiro, e o limite é para 1 milhão. Então, a lei teve esse cuidado, o legislador teve esse cuidado de verificar que a exceção é para bens estimáveis em dinheiro e 80 mil, e isso computa no limite total. Uma exceção também. Não tem o doador. Não tem ninguém que vai doar para mim. Eu vou fazer minha campanha sozinho, com meu recurso próprio, e aí os 10% fica como? Então, existe uma exceção. O próprio candidato ele pode doar até o limite. Eu, candidato, posso doar para mim mesmo até 100 mil. Mas, se eu for doar para outro, tem o limite. Tá? Isso é uma exceção interessante, porque tem dinheiro, eu não vou gastar para aquele candidato, por que eu vou doar a ele? Ele que é candidato, ele que vai gastar. Ele que faça a sua campanha. Né? Então, já que ele tem que fazer sozinho, tem que ser um limite diferenciado. Senão, não teria também, porque, como eu disse no início, não existe eleição, não existe pleito eleitoral, não existe campanha eleitoral sem gastar dinheiro. Eu não conheço.
sem gastar dinheiro, sem ter bens estimáveis em dinheiro. Então, doações acima do limite sujeito ao infrator pagamento de multa de 5 vezes a quantia do excesso. Você gastou mais, você vai pagar 5 vezes de multa. Além disso, você pode responder, além de ter as contas rejeitadas, pode responder por abuso do poder econômico. E você, respondendo por abuso do poder econômico, você pode ter seu mandato eletivo cassado, você pode responder uma AIME, no meio jurídico tem um nome, AIME, né? Entendeu? Que é ação de investigação de mandato eletivo. Foi empossado uma outra ação para cassar seu diploma. Então, assim, e se ficar inelegível, né? 8 anos, demora, nunca vi. Acontece. Realmente, de fato, se a gente perceber no cenário, cassação de mandato, eu vejo pouco, muito pouco. Chega a 5%, não sei se chega, 10%. São 417 municípios. Acho que alguém aqui conhece quantos foram cassados. Eu conheço uns 4. Então, é pouco. Né? Quem são os candidatos e partidos políticos que estão proibidos de receber doações de campanha eleitoral? Pessoa jurídica. Origem estrangeira. Posso receber dinheiro de Estados Unidos, de outro país? Não posso. Para que isso? Para justamente a questão da gente ter nossa soberania, não ter nossa soberania comprometida. Origem estrangeira, pessoa jurídica, pessoa física que exerça atividade comercial. Isso é uma questão que me preocupa. Por quê? Concessão e permissão de serviço público. Existem esses contratos de concessão e permissão de serviço público. Se eu tenho esse contrato com um órgão público, eu recebo por isso, eu exploro essa atividade pública, como eu posso colaborar com alguém, com um candidato? Então, pessoa jurídica, um táxi, é uma permissão, não posso doar. Resumindo. Não. Gente, eu vou ter que acelerar um pouco, porque o tempo, como eu disse, é muito curto, a matéria é complexa, é interessante, mas, infelizmente, vamos ter que ter mais encontros, inclusive solicitando o IMAP mais tempo. Entendeu? Então, a arrecadação é até quando? Data da eleição. Aí depois posso arrecadar? Se deixar dívida, pode. Se você tiver dívida depois da eleição, você pode arrecadar ainda. Certo? É permitida a arrecadação de recursos após o prazo, exclusivamente no caso de pagamento de despesas já contraídas não pagas. RP, restos a pagar. Certo? Quais as despesas são consideradas gastos eleitorais? Aí é um monte. Não dá para falar, são várias, mas vamos dizer, carro, gasolina, material de publicidade, panfletagem, pessoal, locação de carro, está tudo aí. Pesquisa, papel, contador, advogado, e vai. Tem uns limites de gastos de alimentação, aluguel, tem que ter cuidado com isso. Às vezes as pessoas contratam muita gente para causar impacto no adversário. Então, bota 300, 400 pessoas na rua com camisa não, que não permite mais, mas trabalhando com as cores do partido, um exemplo. Não pode. Então, 1% do eleitorado. Pode contratar 1% do eleitorado. Certo? É o que diz a lei, está lá. 10% com alimentação desse pessoal e 20% com locação de veículos automotores. Cuidado com esses limites, porque isso vai ter que ser registrado, vai aparecer nas prestações de contas, vai ser analisado, vai ser periciado e vai ser, com certeza, notificado. Multas e propaganda aplicada não podendo ser computada na despesa de campanha, ou seja, recebeu a multa antes da eleição, tal. Isso não faz parte da despesa. Você vai pagar com dinheiro próprio, com recurso próprio. Gastar recurso além do limite estabelecido, sujeito ao responsável 100% da quantia que vocês dê e responder essa lei, que me parece que é a lei de inexigibilidade. Inexigibilidade, certo?
Então, caiu aqui, fica inelegível, portanto, 5, 3, 4, 8 anos, né? O limite. As eleições para prefeito, primeiro turno, 70% dos gastos declarados na eleição passada. Então, você gastou 70% de 200, dá 140 mil. Aí eu obedeço o quê? 140 ou 100? O maior. Se o 70 der 70, eu gasto quanto? 100. Então, para segundo turno, para prefeito, onde houver o limite, já cai. É 30% gastou no primeiro turno. Essas questões vão estar aí disponível. A gente se colocar à disposição. Temos o IMAP, tem tudo sobre a gente tem tudo sobre eles também. Os parceiros, os futuros colegas e companheiros nessa jornada, pode ficar à vontade de ligar, de procurar, de mandar e-mail, de consultar, e a gente vai ficar muito feliz em poder colaborar. Tá? Nos municípios de até 10 mil eleitores, o gasto será de 100 mil. Isso aí pode passar, que já colocamos. Acabou? Quem deve prestar conta do distrito eleitoral? Os candidatos, diretor partidário, tal. É isso que eu disse. Quem presta conta? Todos os candidatos têm que prestar conta. Todos os partidos têm que prestar conta. Tá? O resumo é esse aí. Não existe campanha sem prestação de conta, nem que saiba zerada, sem movimento, sem gasto, embora isso não exista. O comitê já foi. Então, agora o partido, o candidato a prefeito pode fazer uma doação para o partido, porque a partir das convenções, esse gasto não é do candidato, sim do partido. Sim. O partido também não tem nenhum recurso lá na conta. E é preciso que o partido peça conta também. Do que ele recebeu, claro. Recebeu, e também como é que você vai provar que fez uma convenção se não gastou? Sim, sim. Pode, sim. Todos os gastos da pré-campanha podem existir. Não existe a convenção sem o gasto anterior. Inclusive, tem gasto, desde quando você emita, que os documentos sejam posterior à convenção, posterior os registros, você pode contabilizar. Pode pagar. Pode depois. Depois. Porque isso são as exceções, que você não faz uma convenção, não faz um movimento sem que tenha custo. O pré-candidato, qualquer pessoa pode doar partido. Pessoa física. Isso não vai contabilizar no valor? Não, lá não. Isso é antes do período do vino. Ó, o partido resiste, o CNPq, aí é outra história. Tem um antes, depois. Hã? O limite de quê? O limite de gasto de campanha a partir de 100 mil... eu não tenho certeza desse... Eu não tenho certeza do limite. Tem uma resolução que o Tribunal Superior Eleitoral vai disponibilizar a partir, se eu não me engano, dia 20 de julho, que vai dar o limite de cada município. Cada município. Vai ter lá o limite direitinho. Entendeu? Esses detalhes assim de limite. Eu sei que na proporção vai aumentando. Certo? É porque está encerrando. Não, o partido pode doar para o candidato, é isso? Agora é doado. Pode. Só tem uma coisa, um detalhe. O partido pode doar. O partido pode receber de fundo partidário. E o candidato que receber de fundo partidário tem que ter duas contas. Uma do candidato e uma do candidato fundo partidário. Não vai contabilizar o valor? Você presta conta das duas. O limite de um é diferente do outro. O do fundo partidário você tem que registrar porque você recebeu de fundo partidário. É o que vai acontecer muito. Aí vai ficar aquele ciclo, né? Aí vai ficar um ciclo, né? Não, veja só. O que você precisa é individualizar
do momento da campanha. Não, tem que ter essa individualização. O que você, por exemplo, tem um partido que já tem conta. Já tem um dinheiro lá. Não tem? A partir daí, dessa eleição, você tem que saber, o saldo era esse, o que entrou é a eleição. Sim, mas aí ele tem que saber o seguinte, você vai ter que contabilizar. O que o partido gastar, ele vai prestar conta dele. O que vier para o candidato tem que respeitar o limite. Porque se não respeitar o limite, vão botar dinheiro e vai gastar mais de que 100. Aí você não cumpre a lei. É claro. É o que a lei diz. É o que a lei diz. É o que a lei diz. Ó, gente, infelizmente o tempo... Já estamos chamando a atenção aqui. E tem outro pessoal que vai... O doutor aqui vai fazer a sua palestra. Tem muito que colaborar, tem muito que contribuir. Eu, infelizmente, gostaria de ficar mais, mas sou limitado ao tempo. Desculpe aí se não agradei. Muito obrigado.